Então o versículo diz assim: então viu o céu aberto e um cavalo branco e seu cavaleiro. O cavaleiro também, chamado Fiel e Verdadeiro, julga e guerreia em pura justiça. Seus olhos são uma chama de fogo e sobre sua cabeça estão muitas coroas. Ele tem um nome escrito que é conhecido apenas por ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Ele é conhecido como Palavra de Deus. O exército do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linhos brancos brilhantes, o acompanham. Uma espada afiada sai da sua boca. Com ela, irá subjugar as nações para então governá-las com cetro de ferro. Ele pisa o lagar da ira de Deus, e soberano poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esses versículos mostram o nosso verdadeiro herói, algumas características dele. E a gente pode ver como ele é poderoso todos os dias da nossa vida. Tantos livramentos que a gente tem de acidente, livramentos de às vezes fazer alguma coisa errada, tantas situações que a gente enfrenta, né? E aqui a gente tem um herói que caminha com a gente todos os dias. Só basta a gente fechar os olhos e orar e a gente consegue falar com ele. Aliás, chegará um dia que a gente vai morar junto com ele lá no céu. E a gente poderá cantar e louvá-lo face a face. E também lá não vai ter choro, nem ranger de dentes, nem dor nenhuma. Olha que maravilha, que outro herói pode nos dar isso além dele, né? Então, que essa manhã seja uma manhã de gratidão pelo que ele fez por nós, nos salvou e ainda vai nos levar para morar com ele. Olha que beleza. Então vamos orar para começar? Deus, eu quero, Senhor, te louvar, Deus, por essa manhã. Eu quero, Senhor, te louvar, Deus, pela vida, Senhor, de cada um que está aqui, Pai. Que veio, Senhor, te louvar e também, Deus, ouvir a sua palavra, Pai. Eu quero, Senhor, te louvar, Deus, porque eles vieram de segurança, Deus. E eu te peço, Deus, que mesmo nesse frio que o Senhor vem estar aquecendo, Pai. Que a tua palavra, Deus, venha, Senhor, estar aquecendo os nossos corações, Deus. Que a sua chama, Senhor, venha ser sobre nós, Paizinho. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja presente no nosso mês, Senhor. Use a banda, Senhor, que irá ministrar sobre as nossas vidas, Deus. E eu quero, Senhor, antes mesmo, Senhor, te agradecer, Deus, pela salvação das nossas vidas, Deus. Eu quero, Senhor, te agradecer, Deus, porque o Senhor morreu por nós, Deus, mesmo a gente sendo tão pecadores, Pai. Eu te peço, Deus, que cada dia mais, Senhor, nós reconheçamos isso, Senhor, e que a gente possa, Senhor, te louvar a cada dia das nossas vidas, Deus. E eu te agradeço por todas as coisas. Em nome de Jesus. Bom, agora pela manhã a gente vai ter a banda dos adolescentes ministrando. Então, com vocês, a banda de worship. Bom dia, que a paz do Senhor seja conosco. Eu queria convidar vocês a louvar junto com a gente e nesse momento chamar o Espírito de Deus para vir nos invadir e que a gente possa sentir a presença dele neste último. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes.
os diáconos e diaconisas para fazer o acolhimento. Sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu amor. Amém. Neste momento eu queria fazer um pedido, que você se focasse agora em Deus e que você, como se você estivesse sozinho aqui dentro e cantasse essa canção só para Ele,
e com todo o seu coração e adorasse a Ele em espírito e em verdade. Estou só, posso ouvir a tua voz, meu coração é teu. Quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo como um filho, que sente a presença do Pai ao seu redor. Posso ouvir tua voz, meu coração é teu. Quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo como um filho, que sente a presença do Pai ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu quero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu quero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, ó Deus. E agora, para terminar,
Eu gostaria que vocês engrandecessem o nome do Senhor e dissessem como Ele é grande, como Ele é magnífico e Ele tem cuidado de tudo nas nossas vidas. Cada mínimo detalhe Ele está presente e nunca tem faltado nada nas nossas vidas. Amém? O Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e é o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Quem de vocês gostaria de ver um grande milagre? Mas milagre! Vocês acabaram de ver, irmãos. Os nossos filhos aqui, adolescentes, escolheram adorar o Senhor. Isso é milagre! Isso é milagre! Essa galera toda jovem, bonita, que podia ter passado na G8 à noite,
Mas como eles são inteligentes, eles preferiram adorar o Senhor. Você quer? Pode aplaudir a Deus. Vamos aplaudir de verdade mesmo. Porque isso é milagre. Aleluia! Isso é milagre. Deus abençoe vocês, galera. Quando eu olho para vocês, eu fico muito feliz. Eu fico tão feliz, gente. Isso aqui não é sensacionalismo, não. Tá? É verdade mesmo. Porque nessa idade, na igreja, temendo ao Senhor, irmãos, com tanta oferta aí fora, vocês não têm noção, não há preço que pague um pai olhar para frente e ver um filho ali na guitarra, outro na bateria, outro no violão, né, diva? Aleluia! Oh, glória a Deus, não tem preço que paga isso. Milagre não é o teu filho passar em engenharia, arquitetura, medicina, não. Milagre é isso, ó. Milagre é isso. Aleluia, né, Vera? Ver sua filha adorando a Deus, oh, aleluia. Podeis sentar, amados. Nós estamos felizes por vocês, galera. Vocês são demais. Vocês sempre nos surpreendem. Vocês sempre nos surpreendem. E o que nos deixa muito alegres e felizes, e eu preciso falar isso, tornar isso público, tenho falado em particular. A Marli está à frente desse ministério há quantos anos, Marli? Não, pode falar, não tem problema não. 25 anos, mais ou menos. Não. Aliás, eu caí uma tua você nem estava lá, né? Marli está há 25 anos. Eu estou aqui há 23. Há 23 a Marli já trabalha, começava a trabalhar com adolescentes antes disso, né? Mas o que me deixa feliz também é porque a Marli está preparando, já preparou uma equipe para substituí-la, porque nós somos transitórios nesta terra. E aí a Marli treinou uma equipe que está assumindo o lugar, ela ainda continua, né, irmão? Se forte, tia Marli, todo tempo a Marli é quase onipresente, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí nós temos uma equipe, eu quero que essa equipe de líderes que estão em treinamento se coloquem em pé, por gentileza. Eu não vou citar o nome, vou esperar vocês se levantarem. Vamos lá, galera. 1, 2. Dá uma olhada, gente. Olha lá o Bruno lá atrás. Também lá no Casa Show. Bruninho, não. É você mesmo sendo treinado. Dá uma olhada, irmãos, para essa galera. Hoje, quando o Ministério promove os acampamentos, acampa dentro, noite do pijama, é essa galera que corre, é essa galera que toma frente, e eles são muito responsáveis. Eles me surpreendem, gente. Eu vim aqui ministrar na noite do pijama para os meninos, para as meninas, o doutor Mateus para os meninos. Eles fizeram tudo. A tia Marli hoje, se Jesus recolher a tia Marli, a gente vai sentir saudade, né? Eles vão dar conta também, tá? É só apresentar a nota para você, né? Você só paga as contas agora, né? E a Márcia traz o dinheiro, entendeu? Irmãos, eu estou muito feliz. Eu fico tão agradecida a Deus por ver isso, gente. Nós sabemos que vocês são resposta da nossa oração. A Giovana, o Caio, né? O Caio está com a avó. O Caio, a avó, está hospitalizado, passou por uma cirurgia, então está meio complicado lá para a família. Até orem pela irmã Tereza, ela teve que botar uma prótese no ombro. E orem pela família lá da Gisele. E o Caio também, tem o Guilherme, que está todo vapor. Acho que eles comeram muito risole com chiclete, deu problema. Acho que foi isso, né? Mas Deus abençoe vocês. E vocês, com certeza, farão parte da nossa história. Né? A idade não é requisito para a morte, mas se Jesus vier para mim, para a Marli, para a tia Márcia, para o tio Edson, para o tio Dario, nós vamos partir do lado de lá muito felizes, porque sabemos que vocês vão continuar essa proposta de adolescentes jovens e santos que adoram a Deus. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Queridos, excepcionalmente hoje nós só vamos separar as crianças, só as crianças. As demais salas ficarão todas aqui no templo. E você não vai se arrepender, porque Deus tem algo lindo para o meu e seu coração. Ontem, pastor, eu tinha vontade de sair gritando. Eu só não gritei para não atrapalhar a sua mensagem. Porque eu falei assim, ai, que vontade de sair gritando no corredor. Apenas crianças até 8 anos. As demais salas ficaram todas aqui no templo. A ministração que seria do louvor hoje vai ficar para domingo que vem. A ministração dos jovens que seria para hoje vai ficar para domingo que vem. Nós vamos ficar todos aqui. E vocês vão ver o que Deus vai fazer conosco. Ontem eu queria gritar, eu queria falar, Deus, obrigado, Jesus, o Senhor é bom e fiel. Aleluia. 2 a 4
5 a 6 da mesma sala, ótimo. 7 a 8 pode subir, 9 a 11, né, professor? Eu sabia que você queria ficar aqui, viu, professor? Eu vi seu rosto ontem assim, ai, eu não ia falar. Então as demais ficaram todos aqui e nós queremos convidar vocês para vir à frente, para vocês não perder nada. Queremos justificar a ausência do nosso pastor, que está em viagem, pregando numa conferência da cidade, lá em Sorriso, ontem e hoje. Agora preste atenção no que eu vou falar, muita atenção. Este livro aqui, quem já leu esse livro? Valeu a pena, não valeu? O pastor trouxe material, Juventude que Prevalece, ele trouxe também um espaço chamado Castidade, e ele trouxe Eu versus Deus. Eu já li os 3, são excelentes, são bons, mas bons. Eu quero pedir uma coisa para você, compre. Ah, mas eu não gosto de ler. Dá para mim, eu dou para alguém. Aí, tem mais 2. O Eu versus Deus, muito bom, pastor. Muito bom, o autor foi muito feliz. E o Daí, então, sou suspeita de falar, né? Porque eu li o livro ainda do Prelo. É perfeito o livro. Ele é para mulheres, mas você que está namorando, você que pretende namorar, você que tem um sonho de casar, já compra. Vai pela fé, Senhor. Isso aqui é para a esposa que o Senhor vai me dar, Jesus. Agarra a bênção, irmão. O que eu quero é que o pastor não leve nem o livro embora. Porque é bom, irmãos. Esse livro aqui é muito impactante. Eu sei que Deus te usa, pastor, mas isso aqui é demais da conta, gente. Olha aqui, ó. Você não é só o que você vê no espelho. Lidando com os rótulos, é perfeito, perfeito. Entendendo o domínio, escolhas, relacionamentos, companhias, network, níveis de habilidade, muito bons. Mordomia, mas Deus falou demais comigo. Eu li isso aqui numa hora e meia que eu peguei esse livro. Mentor, antes de dizer sim, galera. Juventude que Prevalece, bom demais. Isso aqui tá quanto? Tá vendendo por quanto isso aqui? 1.020. Você paga no caixa não, irmão. Depois você tem que ficar no banho até aqui. Você viu o Caio ontem, o trabalho que deu, não é? Compre esse livro, compra o Daí, que é o espaço chamado Castidade. Você, marido, compra para sua esposa, compra para sua filha. Eu versus Deus, muito bom, mas bom demais mesmo. Compre e você vai ser abençoado. Em nome de Jesus, quero convidar o pastor Enéas, o nosso vice-presidente aqui, pastor Rangel, que responde pela igreja. Na ausência do nosso pastor, faz favor, meu querido, e vai orar aqui abençoando, e você vai ser ministrado nesta manhã. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Esteja com a frente. Vamos orar nesta manhã. Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos em Tua casa, neste momento de adoração, de louvor, e agora, Pai, estaremos ouvindo a Tua palavra, recebendo, Senhor, a mensagem para os nossos corações. Mais uma vez, ó Deus, intercedemos pelo Teu Filho. Usa-o novamente com muita graça, com muito poder, meu Deus, para falar ao coração da Tua igreja. Queremos, ó Deus, ser edificados no conhecimento da Tua palavra do Senhor nesta manhã. Dê ao Teu Filho, Senhor, as condições necessárias para nos transmitir aquilo que Tu já tens colocado em Seu coração. Fala conosco, Pai, de uma maneira muito direta, nos edificando, nos instruindo, nos exortando, Senhor, para estarmos mais perto de Ti. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e de todos que fazem parte dessa comunidade. Amém? Você pode se assentar. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é essa misericórdia que justamente nos impede de sermos consumidos. É o cuidado de Deus, o grandioso amor dele que tem cuidado de nós e nos sustentado a cada dia. Eu quero reafirmar a minha gratidão pelo privilégio de poder semear a palavra de Deus em cada coração. Desde que eu fui convidado a voltar aqui, eu sei a importância e a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus numa igreja que não está sob o seu cuidado.
E nós cremos que o poder do Espírito Santo é extraordinário para fazer a palavra germinar e dar frutos extraordinários no meio do povo de Deus. Amém? Quem é adolescente aí, levanta a mão. Graças a Deus por você que venceu. Tem gente que não é, mas levantou a mão. É isso aí, é uma coisa de mente, né? Eu também que sou. Eu cresci na igreja, de vez em quando eu olho para trás assim. Aí começa a contar de novo aí. Tá certo, é desse jeito. Daqui a pouco eu começo a minha recontagem. Eu olho para trás e lembro a minha infância crescendo na casa de Deus, e nem parece que foi ontem que eu tinha 8 anos de idade. Eu não vou falar a minha idade, né? Porque não pode. Mas parece que foi ontem que eu cresci na casa de Deus, estava cantando com os adolescentes, tocando na igreja pela primeira vez aos 12, 13 anos de idade. O tempo voa e a gente precisa fazer valer cada minuto na casa de Deus. A gente precisa usar cada segundo para crescer na graça, no conhecimento, porque o tempo vai passar, como a pastora estava falando, e nós precisaremos ser substituídos por gente nova, por sangue novo, e Deus está pronto para fazer e usar as pessoas que estão disponíveis. Amém? A gente tem um super tema, e agora quem poderá nos salvar? E eu acredito que todos nós temos na ponta da língua quem é o nosso Salvador, não é verdade? O nome de Jesus, o nome de Josué também no Antigo Testamento são os nomes que expressam salvação. E essa salvação, ela, a princípio, para nós, quando nós nos relacionamos com Deus, a salvação em primeira instância é a salvação do pecado, é sermos chamados para andar com Deus, servir a Deus numa vida de santidade, justiça, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo pela última vez e para todo sempre, para estarmos com Ele. Mas a salvação também se aplica a situações difíceis, a problemas que são muito menores do que o problema chamado pecado, e que todos os dias nós enfrentamos alguma situação ou outra da qual nós falamos: Senhor, me salva, apresta-te em me socorrer, apresta-te em me ajudar. Quem vai fazer por mim agora? Quem vai ser usado por Deus para me ajudar? E é por isso que eu acredito no que eu disse ontem, que nós temos um super-herói em Jesus, mas acima de tudo nós temos um super-herói que é altruísta, que ele olha para os demais e aqueles que estão disponíveis, ele compartilha daquilo que ele é, para que eles façam um trabalho juntamente com ele de impacto na vida de todo ser humano. Então o papel do Espírito Santo é fundamental para que nós dupliquemos, multipliquemos a pessoa de Jesus, as obras de Jesus em nós. Então, eu gostaria hoje de falar com vocês sobre a ideia de domínio. Até porque todas as vezes que a gente estuda, ou lê, ou assiste um filme que tenha um herói no contexto, ele sempre se opõe a alguém que venha com a ideia de dominar o mundo. Concorda comigo? Qualquer que seja o inimigo dos super-heróis das histórias, em quadrinhos e dos filmes, todos os inimigos têm uma chave, tem um produto químico, ou tem uma ideia mirabolante que vai dominar a humanidade. E ele dá aquela risada de bruxo, de malévolo, não é? E ele diz assim: eu vou dominar o mundo, agora ninguém mais vai sair do meu controle. E às vezes é um controle mental, às vezes é um controle ambiental, mas a ideia do inimigo é sempre controle. Então eu quero conversar com você hoje sobre a importância de um herói em você, justamente contra a ideia do controle. Porque nós entendemos que o homem foi criado por Deus um ser puro, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ele parecia com Deus, tanto no comportamento como na sua essência, como no seu estereótipo. Ele era como Deus. Deus disse: eu vou fazer o homem segundo a minha imagem e a minha semelhança, e eu vou compartilhar domínio. Então Gênesis 1:26 diz: olha, que ele domine sobre as aves do mar e sobre os peixes do céu. Não é isso? Só para ver se você está acordado. Ele domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, quando Deus compartilha esse poder de domínio com o homem, há algo que Deus tem colocado no meu coração e eu tenho ensinado nesses últimos dias, que é o contexto de nós fazermos as coisas serem menores do que nós, enquanto sejamos menores do que Deus. Toda vez que você permanecer, que Deus permaneça num lugar na sua vida sendo maior do que você, todas as coisas deverão se submeter a você, porque você é maior que as coisas e Deus é maior que você.
Nós vivemos dias em que é muito fácil nós sermos enganados pelas posses, pelas riquezas, pela busca, pelo controle, às vezes de outras pessoas, ou controles de coisas. E a gente é movido pela carne a entender que é fácil controlar as coisas, ou até mesmo ser controlado por elas. Quando Deus ele trabalha na criação durante aqueles 6 primeiros dias, Ele abre a boca e diz: haja luz. Ele começa a criar todas as coisas. O Espírito de Deus esperava uma ordem para trazer à existência tudo. E ele, do dia 1 ao dia 5, ele trouxe coisas à existência. Ele criou os animais, ele criou as plantas, ele ordenou o firmamento, ele estabeleceu ordem sobre a sua criação. E quando foi no 6º dia, ele criou o homem. E ele disse assim: agora eu vou criar o melhor. Salmos 8 diz justamente isso. O salmista ele está alegre, ele está empolgado, e ele diz assim: quando eu penso na obra dos seus dedos, nas obras das suas mãos, no firmamento, na lua, nas estrelas, no sol, e toda a natureza, eu fico me perguntando: o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? O que é o homem para que o Senhor o visite? Ou o filho do homem para que o Senhor o visite? Contudo, o Senhor o criou à sua imagem, fez dele a glória da sua criação e coroou ele de glória. Então, nós somos os seres especiais, criados por Deus para representá-lo, criados no 6º dia. E por que a gente foi criado só no 6º dia? Imagina se Deus cria o homem no 1º dia, onde ele ia ficar? Deus trabalha com ordem e com ambiente, então ele precisava criar um ambiente para então inserir o homem. Se ele cria o homem no 1º dia, não tinha comida para comer, não tinha animal para nomear, não tinha nada, não tinha dia e noite para perceber. Então Deus estabeleceu todas as coisas e o melhor ele fez no 6º dia, a glória da criação. E a Bíblia diz que Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas que ele criou. Então há uma ordem: primeiro Deus, depois o homem, depois as coisas. Quando nós vemos na palavra de Deus que o homem cai, ele cai justamente por perder o conceito de domínio. Mas que domínio ele perde? Ele perde, em primeiro lugar, o domínio próprio, porque quem não pode se controlar não consegue controlar coisa nenhuma. Quando Eva, Adão são enganados pela serpente, o engano da serpente que chega até os ouvidos de Eva é o seguinte: não é que Deus falou para você que você não podia comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que nada, Deus na verdade não quer que você seja como Ele. O dia que você comer desse fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas eu entendo que Deus criou o homem segundo a imagem e semelhança dele. O homem foi feito igual a Deus. E de repente, a serpente vem vendendo um produto que o homem já tinha. Basicamente a serpente diz: transgrida e receba um produto que você já tem. Você já sabe quando a gente sai para comprar coisa que não precisa? Foi o que aconteceu com o homem. Ofereceram um produto que ele já tinha, porque Deus havia colocado o homem como a glória da sua criação, havia soprado nele o fôlego. Imagina o fôlego de Deus sendo soprado dentro do homem. Era justamente o próprio Deus se compartilhando, fazendo do homem o controlador, dominador e herói sobre toda a sua criação. Quando o homem perde isso pela desobediência, pelo engano de Satanás, o homem então agora vira um subproduto de si mesmo, porque agora ele é controlado ao invés de ser controlador. Quando você ouve que alguém, o pai de um irmão na igreja, ou o irmão de alguém na igreja, está dominado por drogas. Basicamente, o que são drogas? A droga mais comum. Claro que você vai falar que tem cigarro, tem álcool, mas a maconha, por exemplo, o que é a maconha? É uma planta? Se é uma planta, deveria estar sob o domínio do homem, não o homem sob o domínio dela. É a inversão, tirar Deus do seu lugar, entrar no lugar de Deus e fazer das coisas maior do que eu. Quando alguém está alcoolizado, é alguém que foi dominado por algo que deveria dominar. A cana de açúcar deveria ser usada para o bem do homem, tudo bem como combustível, mas não para perder os sentidos. Então, se Deus está fora do lugar dele na minha vida, eu uso coisas que são menores do que eu, faço delas maiores que eu e elas me controlam. Assim funciona com plantas, que podem se tornar drogas, o álcool, isso funciona com sexo, isso funciona com dinheiro, que é um espírito chamado mamon ou riquezas. Tudo tem poder controlador sobre a nossa mente, assim como todos os inimigos dos grandes heróis. A ideia deles é controlar o mundo.
Só que existe um mundo que vai ser controlado antes do mundo visível ser controlado. É um mundo interior. E é sobre esse mundo interior que eu quero conversar com você. Deus, Ele tem algo tão grandioso e extraordinário para fazer através da nossa vida, mas nós enfrentamos muita dificuldade por falta de autoconhecimento. Diga autoconhecimento. Especialmente na adolescência, às vezes nós não temos pessoas, ou às vezes não queremos pessoas nos ajudando ao longo de um processo, para nós crescermos como indivíduos. E às vezes acontece da gente ter uma tendência de querer saber demais da vida do outro, não é? E a gente não sabe bem sobre a nossa própria. A gente sabe sobre tudo que acontece no mundo dos esportes, sabe tudo que acontece no mundo sobre guerras, questões políticas, questões econômicas. Alguns de nós sabem tudo sobre todos os super-heróis, tem todos, mas a gente não sabe nada sobre si mesmo. Então a primeira dica que eu quero dar para você hoje, que tão importante como ter conhecimento para avançar na sua vida, na sua carreira e nos seus relacionamentos, a importância número 1 é saber quem você é. Então, quem sou eu em Deus no dia de hoje? Será que você é justamente isso que você cuida 1 hora antes do culto para chegar na igreja bonitinha? Será que isso define você? Será que a roupa que você veste, o perfume que você usa, o sapato que você coloca, o carro que você dirige, definem a sua natureza? Óbvio que não. Mas todos somos empurrados a nos adaptar a um contexto para que a gente seja aceito. E quando não somos aceitos, a gente fala a culpa de quem eu sou, da minha aparência, da minha família, do meu histórico, e assim por diante. Todos nós teremos desculpas. Então, por exemplo, quando a gente lê a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus fala com Jeremias, chama Jeremias, e tem uma coisa que Deus fala para ele que eu acho extraordinária, que todos nós sabemos que é a verdade, mas a gente não entende para aplicar na nossa vida. Deus fala para Jeremias: antes de você ser formado no ventre, eu te conheci. Olha a dimensão. Eu te conheci, eu te ordenei, e como profeta te chamei para as nações. Isso quer dizer, se Deus está dizendo que conversou, chamou, convenceu e nomeou Jeremias antes dele ser formado no ventre, isso nos faz saber que nós somos mais velhos do que esse nosso lindo rostinho. Tem você 20, 50, 80. Você é mais velho do que você aparenta, sabia disso? Você está bem demais. Você está muito bem. Nem precisa de botox, nem precisa de plástico, você está ótimo. Porque Mary Kay, a parada aqui é Mary Kay, não é? Olha a irmãzinha da Mary Kay, ali ela. Está diferente hoje. Olha só. A gente precisa entender que se Deus nos chamou antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, significa que no Espírito nós somos gerados em Deus muito antes do nosso corpo ser gerado no ventre da mãe. E se Ele já me ordenou, e se Ele me enviou como profeta para as nações, ou qualquer que seja o nosso propósito particular, nós precisamos saber que há um inimigo, há um vilão que vai tentar destruir o que Deus já disse. E é por isso que eu disse ontem para você que o inimigo é especialista em destruir as coisas ainda na sua infância. Jeremias, Moisés, Esther, José, Jesus, que foi para o Egito fugindo por causa que Herodes mandou matar todos os meninos. Existe um vilão que quer acabar com o potencial que está em você agora, porque ele sabe que se o potencial que está em você for liberado no tempo certo, o reino das trevas vai perder. Então ele vai fazer de tudo para aniquilar você, aniquilar o seu potencial, roubar o seu acesso a Deus, para que você não saiba mais acerca de si mesmo. Então, antes de eu crescer no meu ministério, antes de eu ficar bom em teologia, eu preciso estudar um curso fundamental no meu encontro com Deus. Qual é o seu nome? Fala o seu nome, por favor. Fala o seu nome. Você sabe o seu nome? Fala bem alto o seu nome. É essa pessoa aí que você precisa estudar e estudar muito bem. E eu vou te dar algumas razões por que você precisa estudar. Quais são as formas de nós conhecermos a Deus ou conhecermos qualquer pessoa? Quando a gente fala de conhecer a Deus, a primeira ideia que nós temos de conhecimento de Deus é sobre informação passada, ou de geração para geração, né? A mãe, o pai ensina os filhos acerca de Deus,
e alguns de nós acreditam que já é de Deus ou anda com Deus porque os nossos pais nos falam sobre Ele, ou então a gente vai estudar teologia. Então, o que é o estudo de Deus, a teologia? A teologia sistemática, por exemplo, teologia, cristologia, paracletologia e angelologia, demonologia, tudo isso é o estudo daquilo que vem antes. Então, demonologia é o estudo dos demônios, teologia é o estudo de Deus. Alguns de nós estão tão empolgados em crescer ministerialmente, ou ser alguém que conhece muito de Bíblia, que a gente quer conhecer de Deus sem conhecer a nós mesmos. Volta a falar seu nome e coloca um logia no final. Marlilogia. Esse é um curso que você tem que fazer, e só você está fazendo. O meu é eneologia. Eleetologia. Mais alguém? Como é? Angelologia. Ali? Zé Luizologia. Isso é legal. Zé Luizologia. A irmã também, como que é o seu curso? Jaqueologia. Da hora. Gleiciologia. Legal. Nós precisamos ficar bons em saber quem somos. Quando não sabemos quem somos, fica fácil para alguém determinar quem somos. E infelizmente não é Deus que a gente permite determinar ou nos ensinar quem somos. A gente ouve tantas vozes. Ao ligar a televisão tem gente tentando falar quem somos. Ao chegar na escola tem alguém tentando falar pra gente quem somos. De repente você está numa igreja manipuladora. Ela vai querer te dizer quem você é. Ela vai te apresentar uma ideia de Deus e vai falar: você tem que engolir o que a gente está dizendo que você é. Mas não é isso. Eu preciso entender que há 3 dimensões do conhecimento de Deus. Em primeiro, a teologia, que é o conhecimento agrupado, os dados a que foram organizados e alguém ensina sistematicamente sobre Deus. Mas ninguém pode te ensinar sobre Deus tão bem quanto Deus pode. E não é no curso, é no relacionamento. A palavra que a gente costuma usar é religião. A ideia original é de religar o homem a Deus, mas todo mundo acha a religião que melhor lhe cabe e tenta dizer que encontrou Deus dentro daquela ideia. Só que Deus é relacionamento. Então eu quero estudar sobre Deus baseado no que os outros me dizem. Tem algo complicado. Porque a teologia vai organizar Deus, agrupar Deus e tudo que se sabe sobre Ele. Falando de teologia, falando sobre o estudo do Filho, cristologia, do Espírito Santo, dos anjos, dos demônios, do homem, do pecado, da igreja e assim por diante. E de repente a gente estuda e fica muito bom em teologia, sabe tudo sobre Deus, mas nunca se encontrou com Ele. Mas um encontro com Deus te leva a fazer o maior curso da sua vida, que é saber quem você é. Isaías teve essa experiência. Em Isaías no capítulo 6, todos nós conhecemos muito bem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, a sua glória enchia o templo. Eu ouviu-se a voz do que dizia: Santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins voavam, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E de repente Isaías falou que: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao rei. O encontro com o rei revela você para si mesmo como sua mãe jamais vai poder te revelar. O encontro com ele vai mostrar para você onde está a sua maior debilidade, sua maior fraqueza. Alguns de nós fogem de Deus justamente por causa dos erros que cometemos, mas é estar perto de Deus que nos revela a capacidade de remover os nossos pecados maiores. Isaías, ao ver a glória de Deus, ele logo colocou a mão na consciência e disse: eu sei qual é o meu problema. E o meu problema é que eu habito em meio a um povo. Então a importância ou o impacto do meio no qual você está inserido na sua pessoa. Você precisa analisar o seu ambiente e você precisa analisar o impacto do ambiente na sua própria vida. Isso aconteceu com todos os homens de Deus. O meio forjou aqueles homens de forma natural. E só um encontro com Deus e com Moisés na sarça ardente, para ele ter uma outra ideia. Moisés precisava tirar os sapatos, as sandálias do seu pé, para entender a dimensão da santidade de Deus. Deus precisou tirá-lo do seu povo, colocar no Egito, tirar do Egito, colocar no deserto, para poder se relacionar com Deus e saber quem ele era e qual era o seu propósito. Então eu preciso crescer na eneologia. Todos os dias, à medida que eu chego mais perto de Deus,
cada vez mais perto de Deus, mais Ele vai me purificando dos meus pecados e me dizendo quem eu sou. Não permita ninguém dizer para você quem você é, se não for o próprio Deus. E para descobrir quem eu sou, eu preciso estar na presença dEle. Ele vai revelar o pior que há em mim, antes dele extrair o melhor que Ele depositou em mim. Ele precisa tirar essa casca de humanidade, de materialismo, de humanidade caída, para poder revelar o seu Filho em mim. Quantos querem ser descascados? É um processo que dói, mas Ele está falando: eu estou trabalhando em você como o ourives trabalha com uma pedra bruta, que quando você olha para ela você não dá valor algum, e se você não tiver conhecimento você joga fora milhões. Mas Ele trabalha refinando, e eu quero estar no processo de refinamento, porque Ele habita em mim, Ele quer que eu faça diferença para o mundo, Ele quer me usar para a glória dEle, e eu preciso ser purificado. Moisés passou por isso, Jeremias passou por isso, todos os homens da Bíblia passaram por um momento tão importante como o encontro com Deus. Então a primeira forma de conhecermos a Deus é através da teologia. E olha só, a fome do homem é tão grande de conhecer a Deus que não existe só teologia evangélica ou cristã. Existe teologia umbandista, existe a teologia espírita. Todas elas estudam Deus dentro da sua capacidade ou acesso, e elas organizam o conhecimento de Deus para os seus seguidores, como nós fazemos. E não é pecado estudar teologia, mas conhecer a Deus só teologicamente é errado, porque é informação organizada acerca de alguém. Alguém teve muito trabalho para organizar conhecimento de Deus, apresenta para nós, a gente fala: sei tudo sobre Ele. Saber tudo sobre Ele não significa conhecê-lo pessoalmente. A gente conhece estrelas de cinema, a gente conhece atores, cantores, pessoas que a gente admira, e a gente sabe o dia que nasceu, em que cidade nasceu, como é o nome da mãe, como começou a carreira, a primeira vez que eles falharam num palco. Você sabe tudo, mas você conhece ele pessoalmente? É outra história. Então a primeira forma de conhecer a Deus é teologia. A segunda forma de conhecer a Deus é pelo relato de outras pessoas, ou então é um conhecimento testemunhal. Alguém que diz para você: Deus fez um milagre na minha vida, Deus transformou minha família, meu pai era bêbado, agora ele está firme na casa de Deus e trabalha para Deus, minha mãe estava enferma e Deus a curou, meu irmãozinho quando nasceu teve um problema sério, mas Deus o restaurou. Deus está fazendo uma transformação na minha família. E como é bom ouvir testemunhos de pessoas que experimentaram Deus por si mesmos. Além de lermos a respeito, quando nós nos relacionamos com alguém que nos é contemporâneo e fala que experimentaram Deus, você fala: eu também quero. Como eu gostaria que Deus se manifestasse em mim dessa forma, na minha família. E você vai perceber que Deus se manifesta de diversas formas. Quando Ele se apresenta para Israel, Ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é um Deus de gerações. Só que percebe que quando Ele se relaciona com Abraão, Ele não tinha alguém antes de Abraão para dizer que Ele era o Deus do fulano. Ele chama Abraão de Ur dos Caldeus e fala: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Um fulano que nunca ouviu um Deus antes conheceu quem era Deus, num chamado. E Deus se manifestou para ele e disse: eu vou te fazer uma grande nação, pai de uma grande nação, sua semente vai ser extraordinariamente grande. Quando o filho dele nasce, Deus se apresenta para Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Só que agora nós precisamos avançar, porque eu quero ser teu Deus também. Quando ele se apresenta para Jacó, ele fala: eu sou o Deus do teu avô Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaac. Quando ele se manifesta para as tribos de Israel, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai te dar a ideia do testemunho de quem se relacionou com ele, convidando você para um relacionamento pessoal. Isaac não pôde levar a experiência de Abraão para conhecer a Deus, ele precisou enfrentar a sua própria dificuldade. Jacó não foi a experiência de Abraão ou de Isaac que apresentaram Deus para ele, mas foi a própria luta dele no Val de Jaboque. Cada um de nós vai ser convidado para uma dimensão de conhecer a Deus. Nós falamos muito no Jeová Shalom, no Jeová Rafá, no Jeová Nissi, no Jeová Jireh, mas somente uma necessidade extrema vai te apresentar o Jireh. Nós queremos pedir que Ele se manifeste para nós, mas não queremos passar necessidades. Mas é só a necessidade que nos apresenta a dimensão Jireh de Deus. Ninguém quer ficar doente.
A gente fala, eu sou o Senhor que te sara, que está escrito na Bíblia, mas eu só vou conhecer o Rafael o dia que eu estiver doente. E essa é a experiência que nós não queremos. Você jamais vai poder crescer no testemunho se você não tiver um testemunho. Como ter o testemunho do pai e da mãe não vai funcionar, Deus está te chamando para o seu próprio. Vai ser através das dificuldades, das pressões na escola, de querer fazer a vontade de Deus, quando todo mundo está falando só isso, é só hoje, é só uma vez, não tem problema não. Deus está te chamando para um relacionamento, mesmo que você seja deixado de lado, ignorado, mesmo que coloquem um rótulo em você dizendo, ela nunca está com a gente, ela é a crente, não tem problema. Cresça no seu relacionamento com Deus. Nós começamos falando de como o homem perdeu o domínio. O domínio que o homem perdeu foi próprio em primeiro lugar. Depois ele perdeu o domínio de todas as coisas. Em Gálatas, no capítulo 5, 22 em diante, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o fruto do Espírito. E ele diz, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. A temperança é o domínio próprio. Antes de você controlar coisas, pessoas, entre aspas, você precisa controlar-se a si próprio. A Bíblia diz que aquele que consegue se controlar é mais forte do que um que domina uma cidade. Então, tem que começar em mim. O Espírito, vamos falar de filme de novo. A gente falou aí que o Homem-Aranha virou Homem-Aranha porque ele foi picado por uma aranha, não foi? No laboratório. E aí ele começou a desenvolver as atitudes ou a performance de uma aranha, o desempenho de uma aranha. Você sabe que depois tem uma versão do filme em que aparece o Venom, que é aquele Homem-Aranha de preto, ele é maldoso, ele é ruim, que também é resultante do quê? De uma experiência e que tem aqueles pedacinhos dela que fica pulando assim, que pega nele e pega todo o corpo. É a roupa, é por fora, domina ele, e o homem de bem que estava dentro dele transforma-se numa aranha terrível. Você percebe que antes mesmo deles usar aquela roupa e se apresentar com aquela roupa, o comportamento dele muda. Do Peter Parker. Valeu, cara, sabia que você ia estar comigo. Preciso de alguém que apoie, viu? Então, você percebe que ele já muda o estilo do cabelo, ele está mexendo com as meninas na rua, ele tem todo um comportamento diferente, porque o mal já havia dominado ele. E depois que, no final, quando ele consegue se livrar, pega no outro menino, que aí abriga um confronto entre eles. Mas o que é a falta de domínio próprio? É justamente a carnalidade, ou a nossa propensão natural nos dominar e começar a guiar os nossos passos. Tem um texto de Tiago que diz o seguinte: quando você for tentado, ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus não se deixa tentar pelo mal, e Deus a ninguém tenta. E agora vem a parte que eu amo. Antes, cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria, diga sua própria, minha própria, sua própria concupiscência. Concupiscência é desejo, impulso ou inclinação. Então, a primeira coisa para querer avançar no conhecimento de Deus e avançar no meu próprio, eu preciso saber que eu, como pessoa, tenho aí 12, 15, 19, 25, 34, 81, eu tenho uma inclinação pessoal que é só minha, e que eu jamais vou poder culpar o meu irmão pela minha tendência. Tem gente aqui com cara de santo, concorda? Eu tenho cara de santo, mas não dorme no meu barulho. Eu sou perigoso, para mim e para o mundo. Você sabe de uma coisa? Deus colocou a gente aqui na igreja, inclusive você, me desculpa a sinceridade, porque ele precisava lembrar o mundo dos problemas maiores. O mundo está complicado, imagina se tu estivesse lá com todas as suas propensões. Imagina se a gente somasse o que já tem de problema lá fora com você sem Deus. É a verdade que a gente precisa ouvir na igreja. Porque todos nós temos tendências para o mal. E infelizmente é verdade, alguns de nós é tão incontrolável que alguns de nós seriam assassinos cruéis lá fora. Serial killer. Psicopata, meu Deus, as palavras vão ficar piores. Nós seríamos terríveis. Alguns de nós com a inclinação terrível para a prostituição.
outros de nós sem nenhuma afeição natural e sem problema nenhum com o adultério livre, perdido total. Outros de nós entregues às drogas ou ao controle das riquezas, fazendo qualquer coisa para ter dinheiro no bolso. Agora, o que é pior é que a gente está aqui dentro, mas essas tendências não foram embora. Nós viemos para a igreja no domingo de manhã, domingo à noite, viemos para o estudo bíblico durante a semana, mas o Venom está aqui dentro. E a gente fala, se eu não fosse crente. Alguns de nós até se desviam e falam, eu vou provar para essa mulher quem eu sou. Ela vai saber quem eu sou. Quando alguém consegue tocar naquele ponto sensível, a gente fala, eu vou mostrar para ela com quem ela está lidando. Ela está pensando que eu sou o quê? Sou uma palhaça? A gente desce do salto, como a mulherada diz, roda baiana e mostra quem é. Põe as garrinhas de fora. Por que colocar as garrinhas de fora? Porque está tudo aí, irmão. Deus não tirou de você. E sabe de uma coisa? Deus não vai tirar a sua natureza humana enquanto você estiver aqui. O domínio próprio tem que se estabelecer contra o mal que habita em você. Domínio próprio vai livrar você do mal, mesmo quando a oferta parecer tão agradável momentaneamente. É o domínio próprio que ajuda alguém que tem diabetes, por exemplo, a não ficar pior. É o domínio próprio que ajuda alguém com tendências de obesidade a não ficar maior. A fazer dieta direitinho e não comer um pedaço de pizza, Marlene. Nenhum pedaço. É o domínio próprio. E nós precisamos muito do domínio próprio. Quem precisa de um pouco mais de domínio próprio? Jesus, derrama a dose máxima hoje, porque é domingo, não é? Nós precisamos de domínio próprio. Por quê? Porque nós temos tendências naturais. Agora, o que acontece? Quando a gente não se conhece, alguém nos convida para fazer alguma coisa, para ir a tal lugar, a gente fala, vamos lá, não tem problema não. A pessoa que te leva, por exemplo, ela talvez não seja influenciada pelo pecado que ela te leva a ver, porque não é a concupiscência dela. Ela te leva e te expõe a um lugar de perigo que para ela não é de risco, porque o problema dela é outro. Ela é só fofoqueira, ela não tem problema com o homossexualismo. Mas ela te leva para um ambiente que de repente é a sua tendência. Expõe. Então, a luz do Evangelho, em primeira instância, ela não vem simplesmente para revelar Deus, mas ela vem para nos revelar para nós mesmos. E toda vez que a luz de Deus se ilumina sobre nós, ela não só mostra o que está escondido, como ela revela quem somos para nós mesmos. Sabe quando você acorda de noite tropeçando, querendo resolver alguma coisa, pegar o celular que está longe, aí quando você acende a luz vai só sobre o celular que você estava procurando? Vai só sobre o celular? Não. Quando você acende a luz, ela ilumina o ambiente inteiro. Você acha o celular, mas você acaba vendo coisas que não estava procurando. É o que o Evangelho faz. Ele mostra para você aquilo que precisa ser removido, mas ele também ilumina tudo que anda escondido por aí, até o que está debaixo do tapete. Se eu quiser a manifestação do Senhor Jesus Cristo na minha vida como um super-herói, eu preciso permitir que a luz dele, em primeiro lugar, se manifeste sobre mim e traga à tona coisinhas que eu estou tentando esconder. Isso não é legal, né? Mas pode ficar pior. Então não faça cara de mal. Se você fizer cara de mal, vai piorar o discurso. Finge que está tudo bem. Porque a gente já pode fingir. Dá um sorriso. Não precisa falar que é para mim e para Jesus, não tem problema. Eu até entendo, é domingo de manhã. Tipo assim, nem eu queria acordar para vir hoje. Posso falar a real? Pelo amor de Deus, eu fui o último a levantar. Não pude nem brigar com a minha filha, porque eu fui o último. Fica quieto. Do que eu estou falando? Que a gente quer esconder a ideia. Depois que chega aqui dentro, tá com a roupa de crente, cara de crente, louvor de crente, dízimo de crente, não está tudo bem. Você tem que se conhecer. Por mais cara de santinho que você tenha, 20 anos de crente, fundou essa igreja legal, você continua com fé não aí dentro. Eu lembro de alguém ter dito para mim, eu não sei quem foi, não sei quem escreveu, autor desconhecido, mas não vou aqui pegar o crédito para mim, que no momento em que a gente recebe Jesus na nossa vida, o
nosso espírito é salvo na hora. A nossa alma vai sendo salva, transformai-vos. Romanos 12. O corpo vai ser salvo na ressurreição. Só existe um dia que o seu corpo vai estar livre do Venom. Só o dia que o Senhor Jesus voltar. A palavra diz o seguinte: o apóstolo Paulo ensinando a igreja, se eu não estiver enganado, a igreja de Tessalônica, ele disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque quando o Senhor Jesus aparecer nos ares, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. É esse corpo glorificado que muitas vezes a gente quer antes de Jesus voltar. Esse corpo não vai ficar legal. A tendência dele é piorar. A menos que Jesus apareça e glorifique os nossos corpos mortais, e então aquilo que é revestido de corrupção vai ser revestido de incorruptibilidade. Então o pecado jamais terá domínio sobre o corpo, porque o pecado talvez não nos domine hoje no espírito, mas o nosso corpo, ele nos convida para o pecado. Então essa dificuldade de você ser o Peter Parker, de você ser o Homem-Aranha e o Venom num só. Os adolescentes estão comigo? Obrigado. 3 identidades, 3 entidades. Pior que é uma palavra que a gente usa muito no contexto religioso, budista, espírita, mas nós somos entidades. Quando a gente fala quando a gente lê em Lucas que Gabriel se apresenta a Maria, ele fala: o ente santo que de ti há de nascer será chamado filho do Altíssimo. Nós estamos falando que existem 3 dimensões que nós precisamos conhecer. Você precisa conhecer o seu corpo, e alguns de nós é especialista em corpo. Mary Kay para lá e para cá. Está chegando o verão. Eu não vou citar a música inteira, né? Alguns já captaram. A gente se prepara porque tem que ficar em forma. A gente quer ficar bonitinho. Alguns de nós é relaxadinho. Outros de nós nem tanto, quer ver o corpo sarado, mas não quer ver a mente sarada. Esse silêncio é normal ele aparecer agora. Nós queremos que o corpo seja a expressão máxima. Deus habita em mim, eu sou crente. Só que nunca vai ser. Por mais bonitinho, bem tratadinho, até escondidinho, eu me visto bem para Jesus, o seu corpo jamais vai querer glorificar a Deus, a menos que aquele dia forçadamente ele se transforme. A nossa alma é justamente o que fica no meio, navegando entre corpo e espírito. Olha o que Paulo diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, para você não fazer o que você quer. Nessa briga dos dois, no tatame, quem sou eu? Enquanto está rolando lá no octógono uma briga entre carne e espírito, tem alguém que está assistindo chamado alma. Só que é a grande responsável pela luta, porque a alma é justamente quem percebe o mundo ao nosso redor. É a alma quem define o que gosta, o que não gosta, o que está afim, o que não está afim, e o que quer fazer mesmo sem estar afim. É a alma que navega nessa dimensão. Então olha que coisa interessante. Deus criou o homem perfeito, do pó da terra, perfeito, de acordo com a sua imagem e semelhança. Só que o homem não tinha vida. A Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. O homem então estava como um corpo, espírito perfeito para se relacionar com Deus e com o ambiente. Só que a alma do homem era perfeita naquele estágio. Por quê? Porque a alma de Adão não era influenciada por nada ruim. A influência de Adão era Deus, porque a alma é justamente isso, quem te influencia, o meio no qual você está inserido. Então, se você tivesse nascido, por exemplo, um aborígene na Austrália, seus pecados seriam diferentes, porque os meus pecados e as minhas tendências são formadas pelo ambiente no qual eu estou. Assim disse Isaías: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, você só tem a tendência que tem porque você está em Maringá. Acabou.
Porque você nasceu aqui, foi criado aqui, se relacionou com pessoas específicas, a sua família investiu em você, não só o bem que você tem, que aprendeu com a família, mas também toda a influência que seu pai tinha recebido da sua avó, sua mãe tinha recebido do seu avô e assim por diante. Então, nosso comportamento, a forma como nós desempenhamos a vida social, é a alma. A gente usa o corpo para isso, mas é a alma quem escolhe, é a alma quem sente dores, é a alma quem fica chateado. Tem gente que fica chateado porque perdeu uma caneta, chateado a ponto de matar mesmo. Enquanto o outro, para ficarem chateados, ele tem que perder um ente querido. Tem gente que não estou perdendo nada mesmo, só quando perde alguém sente a dor. Por que essa reação diferente? Por causa da criação diferente, por causa do ambiente, porque as prioridades são outras. Então a pergunta é: como é que você está tratando a sua alma, que é justamente um filtro que alimenta a carne e o espírito? Para você se relacionar com o poder de Deus, você tem que desejar, através da sua alma, por decisão pessoal, conhecer mais a Deus. O apóstolo Paulo diz: eu rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que vocês façam o quê? Renovem a mente de vocês através do quê? Vocês têm que se transformar através da renovação da mente. Mas como acontece isso? Você tem que trazer informações, trazer um pensamento que seja do alto. Paulo diz: tudo que é bom, de boa fama, tudo que vem do alto é as coisas que vocês devem pensar. O meu pensamento constrói meu comportamento. Então eu não posso ser um super-herói como Jesus se eu pensar de uma forma diferente dele. Se ele está em mim, ele vai me levar a cumprir com as obras iguais a dele. Eu tenho que ter o Espírito Santo. Você jamais vai duplicar o que você não é. É por isso que a família é tão importante para o reino de Deus. Aquilo que a família é em Deus, ela vai passar para os filhos. Os filhos vão passar para os netos e para os bisnetos. Quando a gente tem confusão de informação, vai na igreja, mas não se comporta como Cristo habita em nós, tem confusão. Porque a gente age de uma forma em casa, na igreja age de outra, consegue esconder bem alguns negocinhos, mas Deus continua vendo o Venom aí. No momento que é importante, você se veste de Homem-Aranha, aquela roupa super bacana e bonita, que não assusta, veio resolver o problema. Mas em outro momento você está com aquele bicho dentro de você, age de qualquer forma, de acordo com a carne e de acordo com os seus impulsos. Então você tem que conhecer, quando você está diante de Deus, quais são minhas tendências naturais. Alguns de nós aqui dentro gostam de roubar. Não estou falando que rouba, mas gosta. Dá um sorriso para Jesus, gente. Não está dando não, Marlene. Outros de nós gostam de fofocar. E gosta muito. Ô louco, pastor. E gosta muito. E aí a gente diz por aí que os opostos se atraem, mas quando chega na dimensão espiritual, somente os semelhantes se atraem. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E eu vou falar como funciona. Você acabou de chegar na igreja, senta lá no último banco, vamos estudar isso aqui para ver o que é. E você é um fofoqueiro. Quando você menos espera, alguém vem, aborda você, fala: que legal que você veio, vamos conhecer, senta mais pra frente, senta comigo, vamos conversar. E daqui a pouco um fofoqueiro identificou o outro, eles nem sabem como. Sorria para Jesus. Os opostos se repelem, luz não anda com trevas. Os semelhantes grudam um no outro para construir aquilo que Paulo chama de fortaleza. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 em diante. O que ele diz? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Deus para quê? Para destruição de fortalezas e de todo pensamento ou conhecimento que se levante contra o conhecimento de Deus. E já que a gente está falando de super-herói, abre a sua Bíblia lá, por favor, que eu vou te mostrar uma equipe muito da hora. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Olha só: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Percebe que não se levanta contra a teologia, não se levanta contra testemunho, não se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E agora vai vir um time que você conhece.
estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. É 2 Coríntios 10, versículo 4. Diga, os vingadores. Quem assistiu? Aqui pode, que bom. Tem gente que não pode assistir filme. Os Vingadores, um time de super-heróis que vem se opor à injustiça e vem fazer a parada que eles são bons. No reino espiritual existe um time de vingadores também, de pessoas que oram por causa da fofoca, por causa da fome de justiça. Elas querem se vingar do pecado alheio. Eu tenho alguma experiência, porque eu fui crescido, infelizmente, numa igreja em que a ideia era o seguinte: você pecou, você tem que vir aqui na ceia, num dia, já se expõe, tem que resolver de uma vez. Já fala para todo mundo que você aprontou e nunca mais apronte. Só que o sistema bíblico é um pouquinho diferente. O apóstolo Paulo diz o seguinte: e quando a gente encontra um irmão que caiu na fé, ou que ele é fraco, a gente instrui. Você pegou o irmão cometendo um pecado? Você vai lá e fala com seu irmão. Você fala para ele: irmão, não faz mais isso, Deus não gosta, Deus não te chamou para isso. Concorda? Isso é encorajamento. Se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se o seu irmão cair de novo, você vai lá e chama uma pessoa, chama um testemunho, duas, e conversa com o seu irmão, fala para ele tudo de novo que a Bíblia diz sobre o que ele fez, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não, se ele fizer de novo, você traz ele para a igreja e expõe ele abertamente para desenvolver temor, certo? Só que eu cresci numa igreja que era o oposto. Jogou uma bola, o moleque se batizou semana passada, vai lá e pede perdão para a igreja. Você estava jogando bola, a gente inventava pecado, né? A igreja é especialista em inventar pecados novos. Aí o que acontece? É natural em mim e em você olhar para o pecado alheio e querer expor o pecado alheio. Quando Adão foi questionado por Deus: e a mulher que você me deu, foi culpa dela. Mas ambos caíram juntos. A humanidade caiu. E teve uma situação numa igreja dessas que eu pastoreio, que uma pessoa caiu, infelizmente, num pecado que nós chamaríamos de grave, que pecado é transgressão. E alguém me questionou, porque eu não expus a pessoa. Pelo contrário, encorajei a pessoa e eu fui ajudando ela a vencer o seu pecado sem precisar expor. Se acontecer pela terceira vez, a gente expõe. E aí eu descobri que existe dentro da igreja, a igreja que eu pastoreio, gente, vocês não têm noção disso, uma fome de justiça pelo pecado do outro. Eu não sei se aqui em Maringá acontece isso, mas dentro da igreja, que é só na minha igreja, só na igreja que eu pastoreio acontece isso. Todo mundo aí, pastor, não vai fazer nada. Você não está vendo isso? O fulano aí tocando, cantando, pregando de vez em quando. Você viu o que ele fez? Aí eu falei: você viu o que eu fiz? Mas o que você fez, pastor? Eu fiz o que a Bíblia manda fazer. Todos nós falamos: Senhor, tem misericórdia de mim, mas manda juízo sobre a Marli, em nome de Jesus. Queima ela. É assim que a nossa carne age. E sabe o que é isso? É vingança. Eu quero me vingar do meu pecado na vida do meu irmão. Só que olha que Paulo diz aí: o time de vingadores que Jesus precisa é diferente. Você só vai vingar o pecado alheio depois que você vencer a sua própria desobediência. Leia aí, 2 Coríntios 10, versículo 6. Estando prontos para vingar desobediência, toda desobediência, depois que for cumprida a vossa obediência. Eu só me torno vingador da desobediência alheia depois que eu cumprir com a minha obediência. E nós estamos prontos para julgar o outro, sem tentar obedecer por nós mesmos. Quem é? É o fenômeno. Ele se manifestando em você, mudando o seu comportamento, e você simplesmente um dia é super santo, no outro dia você está nem aí para a santidade, no outro dia você está caçando quem não é santo para poder expor. Esse é um problema nosso. Nós somos assim, e não dá para falar que é um problema da Marli, ou um problema do João, da Maria, ou da Jaque. É isso? Não é um problema dela, é um problema nosso. E por isso eu quero que você entenda, antes da gente terminar, a sua maior vitória no conhecimento de Deus, na manifestação dos superpoderes dele na sua vida, começa no autoconhecimento. Enquanto eu não souber quem eu sou, tudo de bom que há em mim
Enquanto eu não souber quem eu sou e todo o mal que habita em mim, eu não posso ser usado por Deus e nem manifestar os poderes de Deus para a humanidade. Porque a injustiça sempre vai querer prevalecer. O mal sempre vai querer prevalecer e de repente um senso de justiça, de autojustiça, de capacidade pessoal começa a aflorar em você. Então é por isso que o próprio apóstolo Paulo foi usado como uma referência gigante nisso. Ele dizendo, olha, eu orei a Deus 3 vezes pedindo que ele removesse esse espinho da minha carne. E ele falou para mim, não, você vai ficar com esse espinho na carne. Paulo disse que ele era esbofeteado por Satanás por causa do problema pessoal dele. Porque aquilo era justamente a chave para a manifestação do poder de Deus. Quando nós temos todas as soluções para a nossa carne, fica fácil para a gente crescer em cima do pecado do outro. Mas quando a gente entende que o maior poder de todos os poderes se chama graça, inclusão daqueles que não merecem, de acordo com nosso julgamento visual, é justamente esse poder que nos capacita a crescer baseado na nossa própria fraqueza. Deus disse, o meu poder, a palavra poder é fantástica, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é justamente alguém comum, o fotógrafo Peter Parker, sendo usado para o extraordinário, mas que não se manifesta sendo ele sozinho, porque a ideia de Deus é que todos nós tenhamos os superpoderes. A ideia de Deus é que todos nós manifestemos a graça de Deus através de dons e habilidades específicas. É claro que tem tudo aquilo que vai contra o sistema de Deus, mas estudando os super-heróis, todas as ligas, todos os que se juntam, cada um deles oferece algo extraordinário. O livro Ainda Eu Sou Livre, a autora ela fala sobre, por exemplo, como procurar um bom rapaz com o qual eu possa me relacionar para casar com ele. E como eu nunca vi ninguém escrever a respeito, procurar um marido, um homem que tenha o fruto do Espírito. A capacidade de desenvolver todo o fruto do Espírito para poder então ser seu marido. Quantos de nós aqui, ou quantos de vocês, colocaram uma listinha desse jeito? Jesus, o menino, o rapaz, o homem que eu quero para mim. Ele precisa se enquadrar em Gálatas 5. Não, a tendência da nossa carne é... Eu não sei se vocês percebem que acontece isso aqui. As boas moças sempre procuram os piores rapazes. Eu não entendo como que essa menina foi acabar namorando com esse fulano, com esse traste, com essa bagunça. Como é que vai ser isso aí no futuro? Por quê? A preocupação nossa, especialmente no relacionamento, é alimentar a carne através da relação, através de um relacionamento. Só para falar, estou namorando. Já que você não precisa de um namorado, concorda? Você precisa de Deus. Deus tem tudo. Lembra que eu falei para você que tudo foi criado? Você foi criado para Deus e as coisas para você? Um rapaz também foi criado para Deus, mas um namorado é uma coisa. Um homem pertence a Deus, um namorado é só mais uma coisa. Que se eu estiver debaixo de Deus, Deus vai trazer o que é melhor para mim. Deus está preocupado em cuidar de você em todos os detalhes. Como Ele está preocupado em cuidar do rapaz nos melhores e mínimos detalhes. Então, o que Deus quer unir? O melhor rapaz com a melhor moça. Só que quando somos guiados pela carne, a carne nos faz filtrar de acordo com a alma que ela vê, o que o mundo diz que eu devo ter e não o que Deus está dizendo que eu devo ter. Lembre-se, você está falando de coisas espirituais. Um namorado é uma coisa que deve ser menor do que você, porém é um grande problema espiritual se ele for o cara errado. Da mesma forma, o oposto. Talvez de forma menor e com mínimo impacto, mas tem rapazes bons que arrumam uns negócios para namorar. Ah, pastor, é bonitinha, jeitosinha, pastor. É como diz lá em São Paulo. É jeitosinha, mas como é ela espiritualmente? Ela é bonitinha por fora, mas por dentro, não é uma mulher, não está causando, não vai causar problemas, não vai impedir você de se relacionar com Deus de forma mais profunda. Então a gente vai fazendo conexão e a gente não filtra a conexão e esquece que cada pessoa que se relaciona comigo é um ser espiritual com tendências iguais às minhas, piores que a minha, ou que vão somar as minhas. E aí vira uma bagagem, porque namoro, noivado, casamento é isso.
Eu com a minha mala, você com a sua, e a gente fala, vamos juntar as malas. Só que a vida espiritual são duas malas, cheias de experiências terríveis. A gente traz o que aprendeu em casa. E agora vamos começar a nossa família pior do que a família da onde a gente vem. Porque a gente traz o pior de lá, o pior de cá, e vamos criar o pior ainda. Todos os seus relacionamentos são espirituais. As pessoas com quem você anda vão compartilhar o que elas têm de melhor e de pior. Da mesma forma que se você deixar o pior que há em você, a sua carne, se manifestar, você vai influenciar as outras pessoas. Porque Deus nos criou para ser influência e estabelecer influência nos ambientes. Tem gente, ou até criança, que já tem domínio natural de ambientes. A criança chega e ela domina tudo. Ela tem senso de liderança com 3 anos de idade. Eu lembro que eu pastorei no Rio de Janeiro e tinha uma menininha que, assim, quando crianças apareciam, ela falava assim, pessoal, vamos fazer um coralzinho aqui, todo mundo junto aí, eu vou reger a música tal, tá bom? E todo mundo, os de 5, de 7, se curvavam, ela falava, tá bom, vamos fazer o coralzinho. É natural a tendência. Agora você imagina quando ela deixar as obras da carne tomar conta. Dentro da igreja nós temos pessoas com poder de influência no reino espiritual, para fazer o bem e para duplicar o mal que nelas habita. Mas aí a gente entra na dimensão da alma de novo. Talvez você nunca afrontou nada com essa pessoa. O dia que você afrontar pela primeira vez, fica registrado na sua mente. Daqui 10 anos você vai querer cumprir de novo com a mesma obra. Você vai crescer no mal. Assim, tudo a gente pega o oposto. Antes crescer na graça do conhecimento de Jesus Cristo, antes crescer no conhecimento do pecado, na manifestação das obras da carne. A gente muitas vezes investe no oposto. A gente investe no maior algoz que está dentro de nós. A gente diz que o diabo é o nosso grande, maior inimigo, mas ele só é inimigo até onde eu permito. Ele só pode me barrar até onde a minha carne permite. Então Paulo diz, olha, é o mal que habita em mim. É o pecado que habita em mim. É a forma como eu filtro relacionamentos, ideias, vontades, desejos, impulsos. É como eu reajo à minha tendência natural. Então nós precisamos abrir os olhos hoje, porque Jesus é todo poderoso, é a palavra para super-herói. Jesus é todo poderoso, habita em nós e nos dá poder em primeiro lugar para controlar a nós mesmos. Eu não posso controlar coisas e nem pessoas se eu for descontrolado, se eu não tiver temperança, domínio próprio. E eu preciso dar espaço para o Espírito Santo se expandir em mim, crescer em mim em cada área da minha vida, na forma que eu me visto, na forma que eu como, na forma que eu me relaciono, nas escolhas que eu faço para a minha vida. O Espírito Santo tem que ter primazia, porque onde quer que Ele me guiar, Ele vai me usar. Ele quer que eu seja uma semente de transformação na escola onde eu estudo, na família na qual eu estou inserida, na igreja onde eu trabalho. Ele quer fazer de mim um instrumento das mãos dele. E eu preciso saber o seguinte, que não é hipocrisia pregar contra o pecado quando eu peco. É só conhecimento. Não é hipocrisia falar para que as pessoas façam bem quando de repente eu tropeço e faço mal. Hipocrisia é você simplesmente abraçar a mensagem do bem e vender as obras do mal. Mas se eu sei que a minha natureza já é caída, eu preciso lutar contra essa natureza em mim em primeiro lugar e depois ajudar os meus irmãos a se vingarem da natureza pecaminosa. Quantos querem se tornar um time de vingadores aqui para Deus nessa manhã? Coloque-se em pé, por favor. Nós vamos nos posicionar para sermos uma igreja vingadora. E o que isso quer dizer? Eu preciso colocar roupas especiais, demonstrar poderes especiais no mundo? Não, eu preciso começar vingando a minha própria concupiscência. É olhar para a sua carne e falar para ela, eu sei que você está a fim de fazer hoje, mas diz, olha, você não vai fazer. Como não vai fazer? Eu vou te dizer, você não vai me levar para lugar algum, porque todas as vezes que você tentar me convencer a algo mal, eu tenho a palavra de Deus me instruindo que o melhor e a vida e a justiça está em fazer a vontade de Deus. A carne está pronta para aprontar qualquer uma, mas você tem que ter domínio. Você fala, não, eu vou fazer a vontade de Deus e eu vou me vingar de você. E aí o que acontece? Nós crescemos na vingança, porque depois que você consegue controlar a sua língua, já não fofoca, você consegue chamar a fofoqueira de canto e falar, irmã, não fofoque mais.
Não vai ter efeito falar para ele parar de fofocar enquanto você é fofoqueiro. Você primeiro se vinga da fofoca que há em você. Senão você vira um hipócrita. Tá? A tendência é o adultério. Você chama o irmão de canto só depois que você venceu o seu adultério. Só depois que você se vingar dele. Você não tem autoridade para vingar o adultério do irmão, se você não vingar o seu próprio. É a mentira. Você tem que se tornar um vingador da mentira, primeiro nos seus lábios e depois na vida de outros. Tem alguém aqui nessa manhã que consegue identificar o mal que precisa ser vingado na sua vida hoje? Vamos falar com Deus de forma aberta e transparente. Levante as suas mãos aos céus e antes de orar por qualquer pessoa, antes de agradecer por qualquer coisa, diga para Deus: Pai, eu quero hoje esse superpoder do Espírito, domínio próprio, para eu me vingar desse mal que habita em mim. Eu sei que eu não vou me ver livre dele, eu sei que todos os dias ele vai bater a minha porta, porque eu sou carne, mas o teu Espírito habita em mim. O Senhor diz na tua palavra que eu sou um vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus. Então eu sei que o Senhor vai ser glorificado na minha vida, mesmo com as minhas fraquezas e tendências, o teu poder se aperfeiçoará em mim. Portanto, Deus, hoje eu abro a minha mente para ti. Eu quero ser renovado na mente. Eu quero fazer melhores escolhas, Pai. E eu quero ser capaz de me vingar de todo o mal que habita em mim, porque eu sei que quando eu me vingar desse mal, o Senhor vai me usar para me vingar desse mal no corpo. O Senhor vai me fazer um encorajador, um perdoador. O Senhor vai me ajudar a ter ouvidos para escutar os irmãos que queiram se confessar para mim, pessoas que queiram compartilhar suas lutas, suas dificuldades, e eu terei, Senhor, a capacidade de vingar o pecado deles também, porque eu já vinguei o meu. Senhor, o apóstolo Paulo nos ensina que a nossa arma não é carnal. Nós não vamos vencer a carne com as obras da carne, porque é semelhante, eles se complementam. Mas eu vou vencer a carne pelas armas do Espírito, armas que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e de todo pensamento ou conselho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E eu vou me dedicar a te conhecer, porque é no conhecimento de Deus que eu manifesto os poderes de Deus na humanidade. É à medida que eu avanço no conhecimento de Deus e na sua graça salvadora, redentora e capacitadora na minha vida, que eu posso me transformar um herói, Senhor, na comunidade, na sociedade. Porque eu sei que na escola onde eu estudo, aqui na igreja, Senhor, onde eu te sirvo, na minha família, onde eu trabalho, há pessoas atormentadas, há pessoas que estão presas debaixo do jugo do pecado, e o Senhor está me chamando para me vingar contra o pecado que há em mim, para eu poder abrir a cadeia dessas pessoas. Então o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, que não precisa de capa especial, de meio de transporte especial, que não precisa de máscara especial, mas Ele é todo especial, porque Ele é soberano sobre tudo e todos. Esse senhorio vai se manifestar em mim, e as minhas amigas do colégio, os meus amigos do colégio poderão ver que em mim existe um herói, poderão ver que em mim existe alguém com superpoderes para quebrar cadeias na mente, para quebrar cadeias na família, para quebrar cadeias da carne que tentam nos levar a fazer o mal dia após dia. Senhor, aqui está o teu povo nesta manhã, de mãos erguidas, com a mente aberta para receber renovação espiritual. Senhor, eu oro, eu coloco o foco dessa oração sobre os adolescentes dessa igreja, porque diariamente, Senhor, eles enfrentam uma luta pessoal, porque a carne quer vender para eles o que eles devem fazer, e no reino espiritual, Senhor, de incertezas. Mas eu oro para que a partir, Senhor Jesus, do compromisso contigo, eles possam começar a experimentar renovação espiritual o quanto antes. Senhor, nós não podemos esperar ter 18 ou 20 anos para querer renovação espiritual, porque a nossa carne, o nosso corpo, todo dia está pronto para fazer o mal. Portanto, o nosso espírito tem que estar posicionado para vencer em Cristo Jesus. Portanto, eu oro por renovação do entendimento, eu oro por renovação da aliança com Cristo, eu oro, Senhor, para entendimento, autoconhecimento e domínio próprio sobre cada jovem e adolescente dessa igreja, porque mesmo estando na igreja, saindo da igreja dentro de alguns minutos, nós seremos convidados pela carne a fazer o que é mal. Mas nós seremos, ó Pai,
teus filhos, porque faremos tudo o que Jesus faz. Nós não cederemos ao pecado. Todas as vezes que o diabo disser uma coisa, nós o calaremos pelo poder da palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Nós conheceremos a tua palavra, nós te conheceremos pelo relacionamento e nós nos conheceremos para vencer os vilões do reino espiritual que todos os dias querem dominar o mundo que está dentro de nós, nossa mente, nosso comportamento, nossos desejos e nossas decisões. Nós venceremos e somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus nesta manhã. Nós declaramos pela fé e assim será em nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus nesse dia. Ele é digno de honra e digno de glória, e Ele quer fazer transformações na sua vida e no mundo ao seu redor, através da transformação da sua mente em Cristo Jesus. Deus te abençoe, que esse domingo seja abençoado na sua vida, em todos os seus relacionamentos e família, e até a noite em nome de Jesus.